Em meados do século XI, a Inglaterra era um reino rico, mas conturbado. Era a terra dos anglo-saxões, descendentes das tribos germânicas cujos reis governaram por séculos. Mas nuvens negras se acumulavam sobre essa terra. No trono de Londres estava o piedoso, porém fraco e sem filhos, Rei Eduardo, o Confessor. Seu longo reinado estava chegando ao fim e predadores já rondavam o vácuo de poder que inevitavelmente se seguiria à sua morte. O trono inglês, como um prêmio precioso, atraía os governantes mais ambiciosos da Europa. Logo no início de 1066, enquanto uma fria névoa de janeiro envolvia Londres, o rei Eduardo morreu. A sucessão ao trono tornou-se a faísca que incendiou todo o continente. 3 homens entraram em cena. O primeiro foi Harold Godwinson, o nobre mais poderoso da Inglaterra, o braço direito do falecido rei. Alto, forte e experiente em batalhas contra os galeses, Harold era a escolha da nobreza anglo-saxônica. O Conselho dos Mais Sábios, o Witenagemot, proclamou o rei imediatamente. Para os ingleses, ele era um dos seus, o defensor de suas terras, suas tradições, sua língua. A coroação de Harold na recém-consagrada Abadia de Westminster foi uma jogada ousada e decisiva, desafiando todos os outros pretendentes. O segundo era Guilherme, Duque da Normandia. Bastardo governava seu conturbado ducado do outro lado do Canal da Mancha com mão de ferro. Guilherme era calculista, implacável e um brilhante estrategista. Alegava que Eduardo, o Confessor, seu parente distante, lhe havia prometido o trono. Além disso, anos antes, Haroldo Godwinson, náufrago na costa da Normandia, fora capturado por Guilherme e, segundo o duque, jurara sobre relíquias sagradas para sustentar sua reivindicação. Para Guilherme, a coroação de Haroldo não era apenas um ato político, mas um perjúrio e uma afronta pessoal. Ele começou a reunir uma armada sem precedentes, obtendo a bênção do próprio Papa, que declarou sua expedição sagrada. E havia um terceiro, Harald Hardrada, rei da Noruega. Um guerreiro lendário, o último dos grandes vikings, ele lutou desde Aarhus até Constantinopla. Suas reivindicações baseavam-se em antigos tratados entre os reis escandinavos e ingleses. A sede de glória e ouro o levou a atravessar o Mar do Norte. Ele formou uma aliança com o próprio irmão exilado de Harold, Tostig Godwinson, e seus navios já se preparavam para desembarcar na costa norte da Inglaterra. O verão de 1066 foi marcado por presságios sinistros. Um cometa riscou os céus, o que os cronistas consideraram um presságio de grandes problemas. Haroldo reuniu seu exército na costa sul, observando o horizonte durante semanas na expectativa da chegada dos navios normandos. Mas os ventos não estavam a favor de Guilherme. Sua frota ficou presa no porto. O primeiro golpe veio do norte. Em setembro, a frota de Harald Hardrada entrou no Humber. Os vikings e os rebeldes de Tostig derrotaram a milícia dos condados do norte nos portões de York. Parecia que a era viking estava retornando. Ao saber disso, o rei Harold realizou o quase impossível. Em 4 dias, seu exército percorreu quase 300 quilômetros numa marcha sem precedentes para o norte. Em 25 de setembro, em Stamford Bridge, ele surpreendeu o exército viking. A batalha foi brutal e sangrenta. Os anglo-saxões lutaram com a fúria do desespero, defendendo suas terras. Ao anoitecer, tudo havia terminado. Harald Hardrada e Tostig jaziam mortos entre milhares de seus guerreiros. O grande exército viking foi aniquilado. Harold Godwinson havia conquistado uma vitória brilhante. Ele havia salvado a Inglaterra. Mas o destino é um brincalhão cruel.
Enquanto Harold celebrava seu triunfo em York, os ventos no Canal da Mancha mudaram. Apenas 3 dias após a Batalha de Stamford Bridge, o exército de Guilherme da Normandia desembarcou na costa de Sussex, em Pevensey. O sul estava indefeso. Exausto, mas inabalável, o exército de Harold partiu novamente, desta vez para o sul. Ele apressou o passo, sabendo que cada dia de atraso permitiria aos normandos ganhar terreno e devastar suas terras. Rejeitou o conselho de seus irmãos para esperar por reforços e decidiu entrar em batalha imediatamente. Em 14 de outubro de 1066, os 2 exércitos se encontraram na colina que entraria para a história como o local da Batalha de Hastings. Harold ocupou o topo, formando seus guerreiros em uma muralha de escudos impenetrável, uma tática que havia garantido a vitória aos anglo-saxões por séculos. Eles estavam de pé, ombro a ombro, suas lanças e os famosos machados de batalha criando uma barreira impenetrável e impenetrável. Guilherme mobilizou um novo tipo de exército contra eles. Arqueiros lideravam o ataque, seguidos pela infantaria pesada, e a principal força de ataque era a cavalaria. Cavaleiros revestidos de aço, como a Inglaterra jamais vira em tal número. A batalha durou o dia todo. Repetidamente, os cavaleiros normandos investiam contra a colina, mas seus cavalos tropeçavam e eles se chocavam contra a muralha de escudos, como ondas contra um penhasco. Parecia que os anglo-saxões resistiriam, mas Guilherme empregou uma estratégia. Seus cavaleiros fingiram uma retirada e alguns dos homens de Haroldo, desobedecendo ordens, romperam a formação e desceram a colina em perseguição. Lá embaixo, no terreno plano, foram cercados e aniquilados pela cavalaria normanda. A muralha de escudos enfraqueceu e brechas apareceram. Ao cair da noite, enquanto o sol se punha, uma flecha perdida disparada por um arqueiro normando decidiu o resultado da batalha e o destino da Inglaterra. Ela atingiu o rei Harold no olho. Com a morte do rei, o espírito de seus guerreiros se abateu. A muralha de escudos desmoronou. A Inglaterra anglo-saxônica morreu com seu último rei no sangrento campo de batalha de Hastings. Mas a conquista estava apenas começando. Guilherme, apelidado de Conquistador, marchou sobre Londres. No dia de Natal de 1066, ele foi coroado na Abadia de Westminster, o mesmo local onde Haroldo havia sido coroado menos de um ano antes. Mas a Inglaterra não se submeteu imediatamente. O norte se rebelou repetidas vezes e Guilherme respondeu com brutalidade arrepiante, devastando regiões inteiras no que ficou conhecido como o Saque do Norte. Guilherme construiu um novo reino sobre as cinzas do antigo. Confiscou terras da nobreza anglo-saxônica e as distribuiu aos seus barões normandos. Centenas de castelos, símbolos do novo poder, ergueram-se por todo o país como guardiões de pedra. O francês tornou-se a língua da corte, da lei e da aristocracia, enquanto o inglês permaneceu a língua do povo comum. Um rígido sistema feudal foi introduzido. O ápice desse processo foi o Domesday Book, um censo abrangente de terras, pessoas e propriedades, um grandioso inventário do reino conquistado. A conquista normanda foi mais do que uma mera mudança de dinastia. Foi uma transformação civilizacional, um choque entre 2 mundos que mudou a Inglaterra para sempre. Rompeu seus laços com a Escandinávia e aprendeu por séculos a órbita política e cultural da Europa continental. Do fogo e do aço de 1066, da fusão da resiliência anglo-saxônica com a organização normanda, da mistura de 2 línguas e 2 culturas, nasceu uma nova Inglaterra. Uma que se tornaria uma das maiores potências da história.
A coroa inglesa, conquistada no sangrento massacre de Hastings, provou ser mais pesada do que Guilherme esperava. A vitória em uma batalha não significava a conquista de toda uma nação. A Inglaterra, antiga e orgulhosa, não tinha intenção de se curvar a um duque estrangeiro. O sangue de Haroldo Godwinson ainda não havia esfriado no campo de batalha, mas focos de resistência já surgiam por todo o reino. A conquista estava apenas começando e exigia não apenas uma espada, mas um punho de ferro. No dia de Natal de 1166, Guilherme foi coroado na recém-consagrada Abadia de Westminster, obra de Eduardo, o Confessor. A cerimônia, conduzida segundo os antigos costumes anglo-saxões, tinha como objetivo simbolizar a continuidade e a legitimidade do seu poder. Mas, para além dos muros da abadia, a realidade era outra. Quando o arcebispo de York, falando em saxão, e o bispo de Coutances, falando em francês normando, perguntaram ao povo se reconheciam Guilherme como seu rei. Os aplausos foram tão altos que os nervosos guardas normandos do lado de fora os confundiram com o início de um motim. Em pânico, incendiaram casas próximas. As chamas que consumiram Londres no dia da coroação tornaram-se um presságio sinistro para os anos vindouros. A paz e a legitimidade seriam estabelecidas pelo fogo. A brutalidade do novo regime ficou totalmente evidente no norte. Em 1169, quando rebeliões em Yorkshire e Nortúmbria, apoiadas pelos dinamarqueses, ameaçaram a própria existência do domínio normando, Guilherme respondeu com uma crueldade arrepiante. Essa campanha ficou conhecida como a Desolação do Norte. Não foi apenas uma operação militar, mas um ato de terror de Estado. O exército de Guilherme varreu as terras de York a Durham, transformando a próspera região em um deserto arrasado. Queimaram plantações e aldeias, massacraram animais e pessoas. Os campos foram salgados para impedir o crescimento de qualquer coisa. Cronistas da época relatam uma fome tão terrível que as pessoas chegaram a comer gatos, cachorros e até mesmo umas às outras. Por uma geração, o norte da Inglaterra permaneceu uma terra desolada e devastada, coberta de ruínas e ossos insepultos. A mensagem era clara e inequívoca. Este é o preço da desobediência. Paralelamente às campanhas punitivas, uma enorme campanha de construção se desenrolou por todo o país. Guilherme compreendia que manter o controle sobre uma população hostil exigia não apenas exércitos móveis, mas também guarnições permanentes. A Inglaterra foi coberta por uma rede de castelos. Não se tratavam de palácios de contos de fadas, mas de fortalezas militares austeras. Primeiro de madeira, com mota e pátio, e mais tarde, imponentes cidadelas de pedra. Foram construídos em pontos estratégicos, em travessias de rios, em centros urbanos, muitas vezes demolindo quarteirões inteiros de casas saxônicas. A Torre de Londres, o Castelo de Colchester, Windsor, esses guardiões de pedra, imponentes sobre o país, eram um lembrete silencioso e constante de quem agora detinha o poder. Cada castelo era uma lança fincada no coração da Inglaterra, um baluarte do poder normando em um mar de hostilidade saxônica. À medida que a terra mudava, o mesmo acontecia com seus donos. Guilherme confiscou as propriedades de todos os nobres anglo-saxões que lutaram contra ele em Hastings ou participaram de rebeliões subsequentes. Suas terras, a base de sua riqueza e poder, foram distribuídas a seus leais barões normandos, bretões e flamengos. Ocorreu uma substituição completa e total da classe dominante. Ao final do reinado de Guilherme, menos de 5% das terras permaneciam em mãos anglo-saxãs. A nova aristocracia falava francês,
e trouxe consigo novas leis, novos costumes e uma nova forma de feudalismo mais severa. A Inglaterra não foi simplesmente conquistada, foi remodelada. Mas a mão de ferro era apenas uma das ferramentas de Guilherme. Outra, não menos importante, era a pena. Quase 20 anos após a conquista, no dia de Natal de 1885, em Gloucester, o rei, já idoso, mas ainda formidável, realizou um conselho com seus barões. O reino estava ameaçado por uma nova invasão da Dinamarca. Guilherme precisava urgentemente de dinheiro para recrutar um exército e de um conhecimento preciso dos recursos à sua disposição. Ele queria conhecer seu reino até o último acre de terra, até o último porco no quintal da fazenda. Assim nasceu a ideia para um projeto sem precedentes em sua escala, o Grande Censo. No ano seguinte, comissários reais foram enviados por toda a Inglaterra, com exceção do extremo norte e de algumas cidades. Dividindo o país em distritos, eles viajaram para cada propriedade rural, cada distrito, cada vila. Convocaram os moradores locais, o padre, o prefeito, 6 servos e, sob juramento, os obrigaram a responder a uma lista exaustiva de perguntas. Quem era o dono desta terra agora? Quem era o dono na época de Eduardo? Quanta terra arável, prados e florestas havia? Quantos arados, moinhos e viveiros de peixes? Quantos homens livres, servos, proprietários de terras e escravos? Qual era o seu valor antes e qual é agora? Não se tratava apenas de coleta de dados. Para os ingleses era um dia de acerto de contas, uma auditoria final e irrevogável de suas vidas e propriedades. A meticulosidade e a inevitabilidade desse processo inspiravam tamanha admiração que o boato popular deu ao livro que compilava todas essas informações o nome sinistro de Domesday Book, livro do juízo final. Pois, assim como no juízo final, nenhuma pessoa ou pedaço de terra escaparia do veredicto dos escribas reais, não havia apelação contra a decisão deles. O livro de Domesday tornou-se o livro de contabilidade da conquista. Não se limitou a descrever a Inglaterra. Codificou legalmente a nova ordem. Em suas páginas de pergaminho, a propriedade normanda de terras tomadas pela força das armas foi transformada em título legal, selado com o selo real. Foi uma obra-prima do pensamento administrativo sem paralelo na Europa medieval. Forneceu à coroa um instrumento preciso para arrecadar impostos, resolver disputas de terras e mobilizar forças militares. O punho de ferro que esmagara a resistência agora empunhava uma caneta que eternizaria os resultados daquela repressão. A espada criara uma nova realidade, e o livro de Domesday a eternizara. A Inglaterra anglo-saxônica, com suas famílias e tradições ancestrais, deixara de existir. Sobre suas ruínas, seladas com sangue e pergaminho, nascera um novo reino anglo-normando, austero e centralizado. Das cinzas da anarquia, do caos da guerra civil que dilacerou a Inglaterra, surgiu uma nova dinastia, cujo nome se tornaria sinônimo tanto de grandeza quanto de tragédia: os Plantagenetas. E o primeiro deles foi Henrique II, não apenas um rei, mas um turbilhão de energia indomável, um homem cuja vontade e ambição forjaram um império sem igual na Europa. Em 1154, um governante de 21 anos ascendeu ao trono inglês, já dominando a Normandia, Anjou, Maine e Touraine, mas sua maior aquisição foi sua esposa, Leonor da Aquitânia, ex-rainha da França, uma mulher de inteligência, beleza e influência política incomparáveis. Sua união não foi um casamento por amor, mas um pacto entre titãs. Ela lhe trouxe como dote vastas terras do sul da França, de Poitou aos Pirineus.
Assim nasceu o Império Angevino, um colosso com um pé na Inglaterra nebulosa e o outro nos vinhedos ensolarados da Gasconha. Não era um país, mas um mosaico de possessões, costuradas pela espada e pelas ondas do mar, governado por um monarca cuja corte não se encontrava em um castelo, mas na cela. Henrique cruzava o Canal da Mancha com a mesma facilidade com que seus súditos atravessavam a rua, constantemente em movimento, administrando a justiça, reprimindo rebeliões e consolidando seu poder. Seu reinado foi uma era de lei e ordem. Ele esmagou os barões arbitrários, arrasou seus castelos ilegais e reformou o sistema judiciário. A introdução de julgamentos por júri e juízes itinerantes lançou as bases do direito consuetudinário inglês, que sobreviveria tanto a ele quanto ao seu império. Henrique era um construtor, um administrador e um guerreiro. Subjugou o país de Gales, invadiu a Irlanda e forçou o rei da Escócia a jurar-lhe fidelidade. No auge de seu poder, sua autoridade se estendia da fronteira escocesa aos Pirineus. Ele era mais do que apenas o rei da Inglaterra. Era um hegemon europeu. Mas toda grande potência gera grande resistência, e o próprio Henrique VIII desferiu o primeiro golpe fatal em seu império. Buscando subjugar não apenas os barões, mas também a igreja, ele fez o que considerou uma jogada brilhante. Nomeou seu melhor amigo, o brilhante chanceler Thomas Becket, como arcebispo de Canterbury. Ele esperava receber um fantoche com mitra, mas em vez disso recebeu um fanático implacável. O camarada de ontem, que compartilhara banquetes e caçadas com o rei, transformou-se num asceta, defendendo ferozmente os privilégios da igreja contra as investidas da coroa. A amizade deu lugar ao ódio. O conflito entre os dois homens mais poderosos da Inglaterra cresceu, dividindo o reino. Anos de exílio, anátemas e ameaças culminaram em dezembro de 1170. Num acesso de fúria, Henrique proferiu as palavras fatídicas que a história jamais esquecerá. Ninguém me livrará deste padre importuno? 4 de seus cavaleiros interpretaram isso como uma ordem. Invadiram a Catedral de Canterbury e assassinaram o arcebispo a golpes de facão junto ao altar. O sangue do mártir no chão de pedra tornou-se uma mancha indelével na reputação de Henrique. Toda a Europa ficou em choque. O rei, que havia derrotado barões e reis, foi forçado a se humilhar com penitência, caminhar descalço até o túmulo de seu antigo amigo e ser açoitado por monges. O poder da coroa colidiu com o poder divino e sofreu uma derrota moral. Mas se o conflito com a igreja representava uma rachadura nos alicerces do império, o veneno que o destruiria por dentro já se alastrava dentro da própria família. Henrique e Leonor tiveram 4 filhos sobreviventes: Henrique, o jovem rei, Ricardo Coração de Leão, Godofredo e João. Eram chamados de a prole do diabo, e isso não era exagero. Criados em uma atmosfera de intriga e ambição desmedida, eles viam o pai não como um parente, mas como um obstáculo à sua ascensão ao poder. Em 1173, um trovão ecoou. Incitados por sua mãe, Leonor, cansada das infidelidades do marido e da posição submissa em que viviam, os 3 filhos mais velhos iniciaram a grande revolta. Henrique, o jovem, coroado, mas privado de poder real, exigiu o seu próprio. Ricardo, duque da Aquitânia, e Godofredo, duque da Bretanha, juntaram-se a ele, contaram com o apoio do rei da França, do rei da Escócia e dos barões mais poderosos da Inglaterra e do continente. O império parecia condenado. Mas o velho leão ainda era forte. Henrique agiu com a determinação fulminante que sempre o caracterizou. Derrotou os rebeldes, capturou o rei escocês e, o mais terrível de tudo,
sua própria esposa. Aprisionou Leonor no castelo por 16 longos anos. Perdoou seus filhos, mas a paz na família jamais retornaria. Os anos seguintes foram uma série interminável de intrigas e traições. Os filhos lutavam entre si com a mesma ferocidade com que lutavam contra o pai. Henrique, o jovem rei, morreu de disenteria durante mais uma rebelião. Godofredo foi morto em um torneio. Restaram dois: o favorito da mãe, o brilhante guerreiro Ricardo, e o favorito do pai, o traiçoeiro e imprevisível João. O fim de Henrique foi trágico e humilhante. Em seus últimos anos, ele enfrentou a oposição de Ricardo, que se aliara ao novo rei da França, Filipe Augusto. Doente e exausto por guerras intermináveis, Henrique sofreu derrota após derrota. Finalmente, encurralado em seu castelo de Chinon, foi forçado a aceitar uma paz humilhante. Foi-lhe apresentada uma lista de conspiradores que haviam desertado para o lado de Ricardo, e bem no topo da lista, viu o nome que lhe partiu o coração: João, seu filho mais novo, seu amado filho. Foi o golpe final. O grande rei, construtor de impérios, legislador, sucumbiu. Agora que as coisas sigam seu curso, sussurrou ele. Não me importo mais. 2 dias depois, em julho de 1189, Henrique II Plantageneta morreu, abandonado por todos, exceto por seu filho ilegítimo. Suas últimas palavras foram maldições contra seus filhos traidores. Seu vasto legado, um império forjado pela vontade e selado com sangue, estava passando para as mãos daqueles que o haviam traído. A era do poder estava dando lugar a uma era de traição que assolaria a casa de Plantageneta até o seu fim. Era o início do século XIII. A Inglaterra vivia à sombra de seu lendário rei guerreiro, Ricardo Coração de Leão. Mas o próprio Ricardo era mais mito do que governante, sempre ausente das cruzadas e das guerras continentais. O poder real havia passado para seu irmão mais novo, João, que entrou para a história com o humilhante apelido de Sem Terra. Ele era um rei desprovido não apenas de suas terras hereditárias na França, mas, ao que parecia, também das virtudes de seu antecessor. João era um homem complexo e enérgico, mas também desconfiado, cruel e imensamente ganancioso. Seu reinado foi um período de crises constantes. Ele perdeu a guerra contra o rei francês Filipe Augusto, perdendo a Normandia, o berço da aristocracia inglesa. Essa perda foi mais do que uma simples derrota territorial. Foi um golpe na honra, na riqueza e na autoestima de cada barão cujos ancestrais haviam chegado à Inglaterra com Guilherme, o Conquistador. Para financiar suas campanhas militares fracassadas, João impôs impostos exorbitantes ao país. Ele exigia dinheiro de escudagem mesmo em anos em que não estava em guerra, transformando a dívida feudal em um instrumento de pilhagem estatal. Os tribunais reais, em vez de serem um bastião da justiça, tornaram-se sua arma pessoal. Ele vendia a justiça, impunha multas exorbitantes por delitos menores e confiscava as terras e castelos daqueles que caíam em desgraça. Seu conflito com o poderoso Papa Inocêncio III levou à imposição de um interdito em toda a Inglaterra. Por muitos anos as igrejas permaneceram fechadas, os sinos silenciaram e os sacramentos do batismo, casamento e sepultamento não foram realizados. O país mergulhou em trevas espirituais. Para os medievais, isso foi uma catástrofe, um prenúncio da ira de Deus. A paciência dos barões, do clero e dos homens livres ingleses havia se esgotado. Eles eram mais do que meras vítimas, eram os portadores das antigas tradições anglo-saxônicas e normandas, segundo as quais até mesmo o rei estava sujeito aos costumes e às obrigações feudais.
Ele não era um governante absoluto, mas simplesmente o primeiro entre iguais, primus inter pares. O governo arbitrário de João estava destruindo a própria estrutura da sociedade feudal. Poderosos senhores do norte e do leste da Inglaterra ascenderam à vanguarda do movimento de descontentamento. O líder intelectual e espiritual do movimento era o arcebispo da Cantuária, Stephen Langton, um homem de profundo conhecimento e princípios firmes. Foi ele quem lembrou aos barões a antiga Magna Carta, concedida pelo rei Henrique I mais de um século antes, na qual o monarca prometia respeitar as leis e os costumes do reino. A ideia de que o poder do rei deveria ser limitado por leis escritas ganhou novo fôlego. Na primavera de 1215, o conflito atingiu seu clímax. Os barões, tendo reunido um exército sob a bandeira do Exército de Deus e da Santa Igreja, renunciaram abertamente à sua lealdade ao rei. Isso foi um ato de traição, o início da Guerra Civil. Marcharam para o sul e ocuparam Londres sem lutar, garantindo o apoio de seus habitantes ricos e influentes. João viu-se encurralado, privado do apoio da capital e da maior parte da aristocracia, foi forçado a negociar. O local de encontro escolhido foi Runnymede, uma terra de ninguém às margens do Tâmisa, entre o Castelo Real de Windsor e a base rebelde em Staines. Era um local simbólico, um território neutro onde ninguém tinha vantagem. Em 15 de junho de 1215, ali, a céu aberto, rodeado por armaduras reluzentes ao sol e bandeiras tremulando, desenrolou-se um dos maiores dramas da história jurídica. O monarca encurralado compareceu perante seus súditos para aceitar seus termos. O que foi assinado não foi um tratado de paz, mas um documento que entraria para a história como a Magna Carta. Não se tratava de uma declaração de direitos humanos no sentido moderno. A maioria de seus 63 artigos abordava questões feudais específicas, direitos de herança, tutela de menores, dote e pagamento de dívidas. Protegia, sobretudo, os interesses da elite, os barões e a igreja. Mas, ocultos entre essas cláusulas específicas, estavam princípios cuja importância se estendia muito além da Inglaterra medieval. O artigo 12 declarava que nenhum escudo ou outros impostos poderiam ser cobrados no reino sem o Conselho Comum do Reino. Essa foi a semente da qual o parlamento inglês e o princípio fundamental de nenhuma tributação sem representação um dia brotariam. No entanto, a verdadeira joia da carta era o artigo 39. Suas palavras, simples e precisas, soaram como um raio em céu azul em uma era de tirania absoluta. Nenhum homem livre será preso, encarcerado, desapossado, declarado fora da lei, exilado ou de qualquer forma desapossado. Nem iremos contra ele, nem enviaremos ninguém contra ele, exceto pelo julgamento legal de seus pares e pela lei do país. Essa única frase continha uma ideia revolucionária. Existe uma lei que transcende a vontade do rei. Ninguém, nem mesmo o monarca, pode privar uma pessoa de sua liberdade ou propriedade sem um julgamento justo baseado na lei, e não em capricho. Essa foi a base para os futuros conceitos de habeas corpus, presunção de inocência e o Estado de Direito. João Sem Terra apôs seu grande selo à carta, a contragosto e com raiva contida. Ele não tinha intenção de acatar seus termos. Assim que os barões dispersaram suas tropas, ele declarou o documento inválido, alegando ter sido obtido sob coação, e garantiu o apoio do Papa, que excomungou os rebeldes. Uma guerra civil em grande escala eclodiu na Inglaterra. A causa da carta parecia perdida. O próprio João morreu um ano depois, em plena guerra, de disenteria, sem jamais ter visto o seu desfecho.
mas as sementes plantadas em Runnymede não podiam mais ser destruídas. Após a morte do tirano, os regentes, sob o comando de seu jovem filho, Henrique III, imediatamente reeditaram a carta para pacificar o país. Ao longo das décadas seguintes, ela seria reafirmada repetidas vezes, transformando-se gradualmente de uma concessão obtida à força em parte integrante do direito inglês. A Magna Carta não foi uma vitória instantânea para a democracia. Foi um produto de seu tempo, um compromisso em uma brutal luta pelo poder. Mas estabeleceu um grande precedente. Pela primeira vez na história, registrou em pergaminho a promessa de que o poder não era ilimitado, que o governante estava sujeito à lei tanto quanto seus súditos. Este documento tornou-se um símbolo, um farol para todos que lutaram contra a tirania nos séculos subsequentes. Tornou-se a pedra fundamental sobre a qual se construiu o edifício da liberdade constitucional inglesa e, posteriormente, global. Em Runnymede, a história da Inglaterra, e com ela de todo o mundo ocidental, deu uma guinada decisiva, da vontade de um homem para o império da lei. O século XIII chegava ao fim, e uma sombra de incerteza pairava sobre as colinas enevoadas da Escócia. A morte súbita da jovem rainha, Margarida, a donzela da Noruega, rompera a linha direta de sucessão e mergulhara o reino no caos. 13 pretendentes, os mais nobres senhores do país, se levantaram, prontos para disputar o trono vago. A Escócia, dilacerada por conflitos internos, estava à beira de uma guerra civil. Nesse momento de desespero, os barões escoceses cometeram um erro fatal. Recorreram ao seu poderoso vizinho do sul, o rei da Inglaterra, para arbitrar a disputa. Aquele vizinho era Eduardo I, alto, imponente, com um olhar penetrante e a postura de uma ave de rapina. Ele era mais do que apenas um rei. Era a personificação do poder e da ambição ingleses. Conquistador do país de Gales, reformador das leis, estrategista brilhante e implacável, Eduardo há muito acalentava o sonho de uma ilha unida sob sua coroa. O pedido dos escoceses não era um fardo para ele, mas uma dádiva do destino. Ele concordou, mas impôs um preço que mudaria para sempre a história britânica. Antes de tomar sua decisão, exigiu que todos os pretendentes e todos os nobres escoceses o reconhecessem como suzerano supremo, Lorde Supremo da Escócia. Cegos pela luta pelo poder, eles acataram. A armadilha estava armada. De todos os pretendentes, Eduardo escolheu o mais fraco e submisso, John Balliol. Colocou-o na coroa, mas não lhe concedeu poder algum. Desde o primeiro dia de seu reinado, Balliol não foi um monarca, mas um fantoche, a quem Eduardo humilhava em todas as oportunidades, convocando-o à corte em Londres à menor provocação, demonstrando ao mundo inteiro quem era o verdadeiro senhor da Escócia. A paciência dos escoceses se esgotou. Secretamente, sem o conhecimento de seu rei e de seu suzerano inglês, eles firmaram uma aliança com o eterno inimigo da Inglaterra, a França. Essa antiga aliança, como seria chamada mais tarde, foi um ato de aberta afronta. Para Eduardo foi traição, e ele reagiu com uma fúria que abalou a ilha até seus alicerces. Na primavera de 1296, um enorme exército inglês cruzou a fronteira. O primeiro a se opor a ele foi a próspera cidade comercial de Berwick-upon-Tweed. Seu ataque e o subsequente massacre foram uma demonstração monstruosa de força. Eduardo abandonou a cidade à pilhagem de seu exército, e o sangue correu como um rio pelas ruas. A notícia do massacre em Berwick paralisou a vontade de resistência dos escoceses. Logo,
Seu exército foi completamente derrotado na Batalha de Dunbar. A resistência foi esmagada. Eduardo marchou pelo país sem oposição. Ele humilhou publicamente John Balliol ao arrancar o brasão real de seu gibão, o que lhe rendeu o apelido desdenhoso de Manto Vazio. Mas o golpe final e simbólico foi desferido na Abadia de Scone. Eduardo levou consigo a maior relíquia do reino, a Pedra do Destino, a antiga pedra de coroação sobre a qual os monarcas escoceses ascendiam ao trono há séculos. Levou-a para Londres e instalou-a na Abadia de Westminster, sob o seu próprio trono. A mensagem era clara e contundente. A Escócia não era mais um reino. Era uma província conquistada da Inglaterra. Parecia que a história de uma nação independente havia chegado ao fim. E quando a esperança parecia morta e a nobreza resignada à derrota, das cinzas da humilhação surgiu uma chama. Seu nome era William Wallace. Ele não era conde nem lorde, apenas um cavaleiro de posição inferior, mas em seu coração ardia um ódio inextinguível pelos invasores e um amor por sua terra. Ele não lutou por um rei fantoche ou um nobre pretendente. Ele lutou pela própria ideia da Escócia. Começando com ousadas incursões de guerrilha, Wallace rapidamente reuniu ao seu redor um exército de plebeus, desesperados e prontos para morrer pela liberdade. O ponto culminante dessa rebelião foi a Batalha da Ponte de Stirling. O exército inglês, confiante e blindado, aproximou-se da estreita ponte sobre o rio Forth. O exército heterogêneo de Wallace os aguardava na outra margem. Os cavaleiros ingleses, desdenhosos da infantaria plebeia, investiram pela estreita ponte, que se revelou uma armadilha mortal. Assim que a vanguarda a cruzou, os escoceses os atacaram, isolando-os da força principal. A ponte cedeu e desabou, levando centenas de guerreiros ingleses para as águas geladas. A batalha transformou-se em um massacre. A vitória foi completa e inacreditável. Um simples cavaleiro derrotara o exército invencível de Eduardo. Wallace foi proclamado guardião da Escócia. Mas Eduardo não era de perdoar derrotas. Ao saber do desastre em Stirling, ele pessoalmente liderou um novo exército, ainda mais poderoso para o norte. Desta vez, evitou seus antigos erros. Empunhava uma nova e mortal arma, o arco longo galês, capaz de perfurar armaduras a grandes distâncias. Os dois exércitos se enfrentaram em Falkirk. Wallace formou sua infantaria em Chilterns, formações circulares impenetráveis, verdadeiros ouriços de lanças, contra os quais qualquer carga de cavalaria seria esmagada. Mas Eduardo não tinha intenção de lançar seus cavaleiros nessa floresta de lanças. Trouxe milhares de seus arqueiros. Um silêncio ominoso pairou sobre o campo de batalha, quebrado apenas pelas ordens dos oficiais. Então, o céu escureceu. Nuvens de flechas, disparadas com velocidade e precisão aterradoras, choveram sobre os Chilterns escoceses imóveis. Era uma chuva de morte da qual não havia escapatória. Os lanceiros caíram a centenas, abrindo brechas em suas densas fileiras. E somente quando os ouriços estavam feridos e derrotados, Eduardo atacou com sua cavalaria pesada. A debandada foi completa. O exército de Wallace deixou de existir. Ele próprio fugiu, sua glória desvanecendo-se. Escondeu-se por vários anos, mas foi traído, capturado e levado para Londres. Sua execução foi demonstrativamente brutal. Foi enforcado, arrastado e esquartejado, e partes de seu corpo foram distribuídas por toda a Escócia como um aviso aos rebeldes. Eduardo I, o martelo dos escoceses, como seria chamado, parecia ter alcançado a vitória final. Ele havia destruído um herói, derrotado um exército
e executado a esperança, mas estava enganado. Ao matar Wallace, ele criou um mártir e um símbolo imortal. E enquanto Eduardo celebrava seu triunfo, uma nova conspiração já se tramava nas sombras, e aquele que por direito de sangue estava destinado a se tornar o verdadeiro rei, Roberto Bruce, preparava-se para erguer a bandeira da luta. A guerra pela Grã-Bretanha estava longe de terminar. O amanhecer na Inglaterra medieval é mais do que apenas o início de um novo dia. É um ritual, silencioso e imutável, como a própria terra. A primeira luz tímida se espalha sobre vales enevoados, as silhuetas escuras dos bosques de carvalhos e os telhados de palha de pequenas aldeias aninhadas junto à terra, como se buscassem calor. Nessa hora, dois mundos despertam, dois universos coexistindo, mas separados por uma parede invisível. Este é o mundo do camponês e o mundo do monge. Para um camponês, a manhã começa com um frio que penetra pelas frestas de sua cabana de pau a pique. O ar está denso com a fumaça da lareira, o cheiro de suor e palha mofada. Seu mundo é tangível, áspero, ditado pela necessidade e pelas estações do ano. Suas mãos, ásperas e rachadas como a casca de uma árvore antiga, conhecem o peso do arado, o fio da foice e a lama fria e pegajosa de um campo na primavera. Seu calendário não são as páginas de um manuscrito, mas a posição do sol, a cor das folhas e o comportamento do gado. Ele emerge de sua toca esfumaçada na penumbra da manhã. Seu universo se limita aos arredores da aldeia, ao campo do Senhor, o Demen, e à floresta, onde cada passo pode lhe custar uma multa do administrador. Ele não é um escravo, mas também não é livre. É um vilão, preso a esta terra por correntes invisíveis de dever e tradição. Sua vida é um ciclo interminável de trabalho: arar, semear, capinar, colher. Uma parte dessa colheita, o melhor dízimo, não irá para o seu celeiro, mas para o do Senhor ou para o mosteiro. Seu trabalho alimenta aqueles que jamais empunharam um arado, e, no entanto, seu mundo é permeado pela fé. É tão natural quanto a chuva e o sol. A igreja da aldeia, com suas paredes de pedra rústica e um único sino, é o centro do seu universo. Ali ele batiza seus filhos, ali se casa, ali sua alma será sepultada. Sua fé é simples e austera. Ele teme a ira de Deus, que se manifesta na seca ou na pestilência. Reza aos seus santos padroeiros por gado saudável e uma boa colheita. Para ele, o céu é um lugar sem fome ou trabalho árduo, e o inferno é uma continuação eterna do tormento terreno. O padre, muitas vezes tão simples e analfabeto quanto seu rebanho, é seu guia para o mundo invisível, a voz de Deus na terra. Na hora exata em que o camponês atrela seu boi, o som do sino ecoa para além dos muros. Não sobre os muros de barro, mas sobre os altos muros de pedra da abadia, uma fortaleza de fé que se ergue acima do mundo camponês. Aqui, na pureza e frescor da cela, o monge desperta. Seu mundo é de ordem, silêncio e horários. Seu dia é dividido em 8 horas canônicas, 8 ofícios, das matinas da meia-noite às completas da noite. Para ele, o toque do sino não é apenas uma marcação do tempo, mas uma convocação sagrada que deve ser atendida. Sua vida é ora et labora, rezar e trabalhar. Mas seu trabalho é de outra natureza. No escritório, em completo silêncio, quebrado apenas pelo riscar de sua pena no pergaminho, ele copia textos sagrados, preservando e expandindo o conhecimento. Ele não semeia trigo, mas sua mão traça os evangelhos, as obras dos padres da igreja ou dos filósofos antigos. No jardim do mosteiro,
Ele cultiva não nabos, mas ervas medicinais, dominando os segredos da cura. Seu trabalho é um feito intelectual e espiritual, uma batalha contra a ignorância e o pecado. O mundo do monge é um mundo de símbolos e significados. As abóbadas de pedra da catedral o lembram da firmeza da fé, a luz que irrompe pelos vitrais da radiância divina e o canto monótono dos cantos gregorianos da harmonia das esferas celestes. Ele renunciou aos bens materiais, à família e à propriedade para dedicar sua vida à salvação de sua alma, não apenas a sua, mas a do mundo inteiro, incluindo a do próprio camponês que labutava nas terras do mosteiro. E aqui, esses dois mundos, tão distantes um do outro, estão intimamente entrelaçados. A abadia não é apenas um centro espiritual, mas também um importante senhor feudal. As terras cultivadas pelo camponês muitas vezes pertencem ao mosteiro. Os dízimos de seus campos enchem os celeiros do mosteiro, permitindo que os monges orem, leiam e construam catedrais majestosas. O camponês alimenta o monge fisicamente e o monge, acredita-se, alimenta o camponês espiritualmente, protegendo sua alma das artimanhas do demônio com suas orações. É uma simbiose, mas desigual. O camponês contempla os muros da abadia com uma mistura de reverência e temor. Ele os vê como a casa de Deus, um lugar onde habitam pessoas santas, mas também os vê como uma fortaleza de poder que determina seu destino, cobra impostos e julga seus pecados. Para ele, o monge é um ser de outro mundo, puro, sábio, próximo de Deus. Para o monge, o camponês faz parte de seu rebanho, uma alma simples e irracional que precisa de orientação e salvação, e a fonte do bem-estar terreno do mosteiro. E assim suas vidas fluem sob o mesmo céu. O dia do camponês termina com o pôr do sol. Ele retorna à sua cabana para um jantar modesto e um sono profundo. O dia do monge termina com uma oração final na igreja pouco iluminada, onde as sombras dançam à luz de velas. Um é uma raiz enraizada na terra, o outro um galho que se estende em direção aos céus. Mas ambos são partes da mesma árvore, a árvore da Inglaterra medieval, cuja vida e fé eram inseparáveis, como a terra e o céu. O ano de 1337 se aproximava. O ar da Europa estava carregado com a expectativa de uma tempestade como a história jamais vira. No cerne do conflito jazia um nó dinástico, desfeito com a morte do último rei francês da linhagem capetiana direta. O monarca inglês, Eduardo III, neto materno do rei francês Filipe, o Belo, reivindicava a coroa gaulesa. Mas a nobreza francesa, escondendo-se sob a sombra obscura da antiga lei sálica, recusava-se a ver um estrangeiro em seu trono. A coroa passou para Filipe de Valois, que se tornou Filipe VI. Para Eduardo, isso era mais do que uma simples derrota legal. Era uma afronta ao seu sangue, à sua honra, ao seu direito divino. Mas não se tratava apenas da coroa. As possessões continentais da Inglaterra, a rica Gasconha, eram um constante pomo da discórdia, uma fonte de vassalagem humilhante para o rei inglês perante os franceses, e os laços que ligavam a lã inglesa aos teares flamengos estavam à beira do rompimento devido às intrigas parisienses. Ambição, economia e antigas rivalidades se entrelaçaram, e então Eduardo fez sua jogada. Ele não se limitou a declarar guerra. Ele se declarou o verdadeiro rei da França. Os 3 leões dourados do brasão inglês desafiaram os lírios dourados dos Valois. Uma guerra destinada a durar gerações e a entrar para a história como a Guerra dos 100 Anos havia começado. O primeiro estrondo deste conflito não foi ouvido em terra, mas no mar. Em 1340, ao largo da costa flamenga,
Na estreita foz do rio Ennis-Louis, duas frotas colidiram. A armada francesa, vasta e autoconfiante, formou uma linha defensiva, transformando seus navios em uma fortaleza flutuante. Mas subestimaram a flexibilidade tática dos ingleses e o poder mortal de sua principal arma. Arqueiros ingleses, posicionados nos convéses superiores, desencadearam uma verdadeira tempestade de fogo sobre os navios franceses apinhados. Nuvem após nuvem, milhares de flechas de ponta grossa perfuraram cotas de malha e tábuas, semeando morte e pânico. O mar ficou vermelho de sangue. Não foi uma batalha, mas um massacre. A frota francesa foi praticamente destruída. O Canal da Mancha tornou-se um lago inglês, e as portas da França foram escancaradas. 6 anos depois, os leões pisaram em solo francês. No verão de 1346, Eduardo III desembarcou na Normandia à frente de um exército experiente em batalhas. Ele não buscava capturar cidades. Sua tática era a chevauchée, uma incursão devastadora em território inimigo. O exército inglês varreu o norte da França com fogo e espada, incendiando vilarejos, saqueando castelos e demonstrando a impotência de Philippe de Valois em proteger seus súditos. O vasto exército francês, reunindo a nata de sua cavalaria, finalmente alcançou os exaustos ingleses na vila de Crécy. Os ingleses pareciam condenados. Estavam em grande desvantagem numérica. Mas Eduardo havia escolhido a posição perfeita. Uma colina suave banhada pelos raios do sol poente que brilhavam diretamente nos olhos dos franceses que avançavam. Nos flancos, atrás de fileiras de estacas afiadas, ele posicionou seus yeomen, plebeus armados com longos arcos de teixo. Os cavaleiros franceses, tomados pela arrogância e pelo desprezo pela infantaria, atacaram de forma imprudente e caótica. Os besteiros genoveses avançaram primeiro, mas as cordas de seus arcos ficaram úmidas com a chuva repentina, enquanto os arqueiros ingleses, que haviam mantido as suas secas, responderam com uma sinfonia mortal. A saraivada de milhares de flechas soava como o rugido de uma colmeia enfurecida. Flechas, disparadas com velocidade e precisão monstruosas, formavam uma nuvem negra no céu que se abateu sobre as fileiras francesas. Cavalos, enlouquecidos pela dor, derrubavam seus cavaleiros blindados. Cavaleiros cuja bravura era destinada ao combate individual, não a uma chuva impessoal de aço, tombavam antes mesmo de desembainhar suas espadas. Ataque após ataque era despedaçado por uma muralha de lanças e flechas inglesas. Naquele dia, nos campos de Crécy, não foi apenas a flor da aristocracia francesa que murchou. A própria era da cavalaria chegou ao fim. O filho de 16 anos de Eduardo, mais tarde apelidado de Príncipe Negro, recebeu seu batismo de fogo no próprio calor da batalha, provando que o sangue dos vencedores corria em suas veias. A vitória em Crécy abriu caminho para os ingleses no porto, estrategicamente importante de Calais. O cerco da cidade durou quase 1 ano. Fome e desespero reinavam dentro de seus muros. Finalmente, a cidade caiu. Reza a lenda que Eduardo, enfurecido pela resistência obstinada, exigiu que 6 dos cidadãos mais nobres da cidade lhe fossem entregues para execução. 6 burgueses, com cordas no pescoço, saíram pelos portões, prontos para se sacrificarem para salvar os outros. Somente a intercessão da rainha Filipa, grávida, salvou suas vidas. Por 200 anos, Calais tornou-se um ponto de apoio inglês no continente, uma adaga apontada para o coração da França. 10 anos depois, a história se repetiu com consequências ainda mais devastadoras.
O príncipe negro, agora um comandante célebre, liderou outro ataque em território francês. Perto da cidade de Poitiers, sua pequena força foi cercada pelo exército do novo rei francês, João II, o Bom. Mais uma vez, os ingleses ocuparam um ponto estratégico entre os vinhedos e as sebes. Mais uma vez, os cavaleiros franceses, sem terem aprendido nada com o desastre de Crécy, lançaram um ataque suicida. A Batalha de Poitiers foi um triunfo da tática e da disciplina inglesas. Os arqueiros, mais uma vez, desempenharam um papel decisivo, mas desta vez o resultado foi decidido em um brutal combate corpo a corpo, onde cavaleiros e soldados ingleses desmontados lutaram lado a lado com plebeus. E nesse caos sangrento, o impensável aconteceu. O rei da França, João, o Bom, lutando com a coragem de um leão, foi capturado. A captura do monarca foi uma humilhação nacional para a França, uma catástrofe que mergulhou o país na anarquia e na guerra civil. Os leões ingleses celebraram a sua vitória. Os campos da França foram generosamente regados com o sangue dos seus melhores filhos e o seu rei tornou-se um prisioneiro honrado em Londres. O primeiro ato do grande drama terminou com o triunfo completo da Inglaterra. Mas este foi apenas o prólogo. A guerra, que começara tão brilhantemente para as armas inglesas, ainda estava longe de terminar. Em meados do século XIV, quando a Inglaterra vivia no ritmo familiar das estações e dos decretos reais, rumores perturbadores começaram a chegar ao Oriente. Mercadores que retornavam pela Rota da Seda falavam de um grande mar, de uma peste que devastava nações inteiras, varrendo cidades da face da terra. Para os habitantes das ilhas, separados do continente por um estreito, essas histórias soavam como um conto de fadas distante e aterrador. Eles ainda não sabiam que o conquistador mais implacável da história já estava à sua porta. Ele não se importava com castelos ou coroas. Seu exército era composto por legiões invisíveis e sua arma, a própria morte. É o verão de 1348. Um navio mercante da Gasconha entra na cidade portuária de Meucombe Regis, em Dorset. A bordo, a carga habitual: barris de vinho, fartos de lã. Mas, junto com essas mercadorias, um passageiro secreto e mortal também desembarca em solo inglês. Não um humano, mas uma pulga escondida na pelagem de um rato preto. A bactéria Yersinia pestis permanece adormecida em seu corpo. Assim, sem alarde ou batalha, começa uma invasão que mudará para sempre a Inglaterra. A era da peste negra teve início. A princípio, ninguém entendia nada. As primeiras vítimas, estivadores, marinheiros, comerciantes, sucumbiram a uma febre estranha. Seus corpos estavam cobertos de bolhas dolorosas e enegrecidas do tamanho de maçãs, bubões que deram à doença seu primeiro nome, peste bubônica. Os médicos, cujo conhecimento se baseava na doutrina dos 4 humores, eram impotentes. Eles faziam sangrias, cauterizavam os bubões e aconselhavam a inalação de aromas de ervas. Mas a peste apenas zombava de seus esforços. Logo ficou claro que a doença era transmitida por mais do que apenas mordidas. Quando os infectados começavam a tossir sangue, a peste se tornava pneumônica, espalhando-se pelo ar de pessoa para pessoa. Isso quase garantia a morte em 2 dias. A terceira forma, septicêmica, infectava o sangue diretamente, matando em questão de horas, às vezes tão rapidamente que os bubões nem sequer tinham tempo de aparecer. Partindo de Dorset, a peste avançou para o interior, seguindo rotas comerciais, rios e estradas como um predador senciente e cruel. Não poupou ninguém. O camponês em sua cabana, o barão em seu castelo, o monge em sua cela e o rei em seu palácio.
Todos eram iguais perante ela. Londres, com sua superlotação, sujeira e condições insalubres, tornou-se o banquete perfeito para a peste. As ruas se encheram de carros funerários e o rangido de suas rodas se tornou a trilha sonora do apocalipse. Os cemitérios estavam ficando sem espaço e, por todo o país, enormes valas comuns, as fossas da peste, foram cavadas, nas quais centenas de corpos foram despejados indiscriminadamente. Uma sociedade construída sobre uma hierarquia rígida e uma ordem divina começou a se desintegrar diante de nossos olhos. Os laços que uniam as pessoas foram rompidos com uma facilidade aterradora. Pais abandonaram filhos doentes, maridos abandonaram suas esposas. Padres que vinham confessar os moribundos foram infectados e morreram também, deixando seus fiéis sem consolo espiritual. Parecia que o próprio Deus havia virado as costas para a Inglaterra. As pessoas buscavam bodes expiatórios. Alguns viam a peste como um castigo divino por seus pecados e se atormentavam com autoflagelação. Outros culpavam infiéis, vagabundos ou até mesmo o alinhamento incomum dos planetas. Mas a peste continuou sua colheita, indiferente às orações e maldições. Em 1350, quando a primeira e mais terrível onda diminuiu, a Inglaterra era um país diferente. Havia perdido, segundo diversas estimativas, entre 1/3 e metade de sua população. Vilarejos estavam desertos, os campos tomados pelo mato e a construção de grandes catedrais havia sido interrompida. O silêncio que pairava sobre as terras despovoadas era ensurdecedor. Mas, nesse silêncio, um novo mundo estava nascendo. A catástrofe teve consequências paradoxais. A morte de milhões significou que o valor da vida dos sobreviventes aumentou imensuravelmente. Pela primeira vez em séculos, a Inglaterra enfrentou uma grave escassez de mão de obra. Os camponeses, que estiveram ligados às terras de seus senhores por séculos, de repente perceberam seu poder. Eles não eram mais escravos submissos, podiam exigir salários mais altos, melhores condições de trabalho ou simplesmente partir para outro proprietário que oferecesse mais. O sistema feudal, baseado no trabalho praticamente gratuito dos servos, começou a ruir. O rei e os nobres tentaram interromper esse processo. Em 1351 foi promulgado o Édito dos Trabalhadores, congelando os salários nos níveis anteriores à peste e proibindo os camponeses de mudarem de senhor. Mas era tarde demais. Essa tentativa de reverter a história à força apenas alimentou o descontentamento e semeou as sementes de futuras revoltas. O poder da terra, alicerce da força da antiga aristocracia, estava enfraquecendo. O poder do dinheiro e do trabalho estava crescendo. A peste negra não apenas matou milhões, ela desferiu um golpe fatal no próprio cerne da visão de mundo medieval. Ela minou a autoridade inabalável da Igreja, que não conseguiu explicar ou impedir a ira divina. Ela destruiu barreiras sociais seculares, demonstrando que a morte não conhece classes sociais. Transformou a economia, a cultura e até mesmo a língua, já que a morte de muitos padres e aristocratas francófonos acelerou a ascensão do inglês. Foi uma tragédia imensurável, uma cicatriz na carne da nação que doerá por gerações. Mas também foi um catalisador cruel para a mudança. Das cinzas da peste, sobre os ossos do antigo mundo feudal, a Inglaterra, sem se dar conta, começou a dolorosa e sangrenta construção do seu futuro. O mundo nunca mais será o mesmo. O século XIV chegava ao fim, deixando profundas cicatrizes na Inglaterra. A peste dizimara quase metade da população, mas os sobreviventes descobriram que o velho mundo
com seus alicerces inabaláveis, estava ruindo. A Guerra dos 100 Anos contra a França, agora um massacre sem fim, exigia cada vez mais ouro e cada vez mais vidas. A tensão aumentava no ar, abafada, invisível, mas palpável em cada fazenda, em cada oficina de artesão, em cada taverna portuária. Era uma época em que o silêncio da maioria estava prestes a explodir em um grito ensurdecedor. A antiga ordem se fundamentava em 3 pilares: o rei, a aristocracia e a igreja. Mas agora cada um deles parecia ao homem comum, não um apoio, mas um fardo pesado. O rei era jovem demais, seus conselheiros gananciosos e corruptos. A aristocracia, em vez de defender o reino, via a guerra como fonte de lucro e glória. E a igreja, incumbida de salvar almas, afundava-se em luxo e intrigas mundanas. Suas vastas propriedades e indiferença ao sofrimento de seus fiéis inspiravam não temor, mas crescente desprezo. O imposto per capita foi a gota d'água que quebrou a paciência do povo. 3 vezes em 4 anos, a coroa exigiu que todos, do senhor feudal ao último trabalhador rural, pagassem em dinheiro vivo. Para os ricos, era uma ninharia. Para os pobres, uma catástrofe. Em 1381, quando os cobradores de impostos reais partiram para arrancar os últimos centavos do povo, a faísca caiu no barril de pólvora. Tudo começou nas aldeias de Essex e Kent. A recusa em pagar transformou-se em escaramuças e as escaramuças em rebelião aberta. O que começou como um motim localizado rapidamente degenerou em um caos incontrolável. Correntes de raiva brotaram de aldeias e cidades, convergindo em um rio caudaloso. Dezenas de milhares de pessoas, armadas com foices, forcados, machados e desespero, marcharam sobre Londres. Eram lideradas por líderes que surgiram de suas próprias fileiras. O telhadista Wat Tyler, um líder carismático e decisivo, e o padre John Ball, cujos sermões eram como fogo. Foi Ball quem deu aos rebeldes uma ideologia, expressando sua fúria em termos simples, porém aterrorizantes para as autoridades. Quando Adão arava e Eva fiava, quem era o nobre? Trovejou sua voz sobre a multidão. Essa pergunta minava os próprios alicerces do sistema feudal. Ele afirmava que todos são iguais perante Deus e, portanto, a escravidão, o trabalho forçado e os privilégios da nobreza não passavam de injustiças instituídas pelos homens, não por Deus. Não se tratava simplesmente de um pedido por pão. Era uma reivindicação por justiça e dignidade humana. Em junho de 1381, um exército de plebeus aproximou-se de Londres. Os pobres da cidade abriram-lhes os portões. Seguiu-se o caos. Os rebeldes incendiaram os palácios dos odiados conselheiros do rei, invadiram arquivos e destruíram livros de dívidas e registros de taxas feudais. Procuravam apagar as próprias provas documentais da sua escravidão. A sua ira não se dirigia a indivíduos ricos aleatórios, mas a símbolos específicos de opressão. O arcebispo da Cantuária, Simon Sudbury, e o tesoureiro, Robert Hales, os principais responsáveis pelo imposto, foram capturados na Torre de Londres e decapitados diante de uma multidão em festa. O jovem rei Ricardo II, de 14 anos, viu-se encurralado. Foi forçado a negociar. Nos campos de Mile End, encontrou-se com os líderes da rebelião e, para espanto de todos, concordou com todas as suas exigências: a abolição da servidão, o livre comércio e uma anistia para todos os envolvidos na revolta. Parecia que os camponeses analfabetos tinham conseguido o impossível, mas o confronto decisivo ocorreu no dia seguinte, em Smithfield. Wat Tyler
embriagado pelo sucesso, tratava o rei quase como um igual. De repente, uma discussão irrompeu. O prefeito de Londres desembainhou sua espada e golpeou Tyler. O líder da rebelião caiu, mortalmente ferido. A multidão congelou em horror e fúria, com as flechas já engatilhadas nos arcos. Mais um instante, e a Inglaterra poderia perder seu monarca. E então o jovem Ricardo demonstrou uma coragem incrível. Cavalgou à frente sozinho e gritou: "Senhores, vocês matariam seu rei? Eu sou o seu líder. Sigam-me." Esse blefe desesperado funcionou. A rebelião, decapitada e confusa, vacilou e começou a se desintegrar. As promessas do rei provaram-se falsas. Assim que os camponeses se dispersaram, brutais ataques punitivos começaram por todo o país. John Ball foi enforcado, arrastado e esquartejado. Centenas de outros líderes foram executados. A rebelião foi sufocada em sangue. Contudo, não passou despercebida. A Grande Revolta de 1381 serviu como um alerta severo para a classe dominante. Embora a servidão não tenha sido abolida por decreto real, começou a desaparecer por si só. Os senhores feudais já não se arriscavam a levar os seus camponeses ao extremo. O fantasma de Wat Tyler assombraria a Inglaterra por muito tempo, um lembrete de que a paciência do povo não era infinita. Mas a rebelião contra as autoridades terrenas era apenas um lado da moeda. Ao mesmo tempo, outra rebelião, não menos perigosa, fervilhava na mente das pessoas: a heresia. Seu defensor era o teólogo de Oxford, John Wycliffe. Ele ousou desafiar a instituição mais poderosa da Idade Média, a Igreja Católica Romana. Wycliffe afirmava que a Bíblia, e não o Papa, era a suprema autoridade religiosa. Ele rejeitava o dogma da transubstanciação, condenava a riqueza do clero e defendia a criação de uma igreja pobre à imagem dos apóstolos. Mas sua ideia mais revolucionária foi traduzir a Bíblia para o inglês. Até então, as Sagradas Escrituras estavam disponíveis apenas em latim, compreendidas somente pelo clero. Wycliffe queria colocar o Evangelho nas mãos de todo inglês alfabetizado para que pudessem se comunicar diretamente com Deus sem a intermediação de sacerdotes corruptos. Seus seguidores, conhecidos como lollardos ou murmuradores, distribuíram secretamente cópias manuscritas da tradução por todo o país. As ideias dos lollardos e as reivindicações dos rebeldes camponeses, embora surgidas em contextos diferentes, ecoavam o mesmo processo subjacente. Ambos questionavam a imutabilidade da autoridade. Ambos buscavam a verdade e a justiça, recorrendo a fontes primárias, fossem elas a lei divina ou os direitos primordiais dos homens livres. A rebelião e a heresia tornaram-se as vozes do descontentamento, as primeiras fissuras no edifício monolítico da Idade Média, prenunciando as tempestades vindouras da Reforma e das revoluções sociais. A Inglaterra entrava numa nova era, turbulenta e imprevisível. Dizem os sábios que o sangue é mais espesso que a água, mas na Inglaterra do século XV, dilacerada pela Guerra Civil, o sangue derramado no campo de batalha provou ser mais espesso que o sangue que corria nas veias dos irmãos. A Guerra das Rosas entrava em sua fase mais brutal, mais pessoal e mais trágica. A Casa de York, unida por um objetivo comum, conquistou o trono. Mas a coroa, mal colocada na cabeça de Eduardo IV, começou a lançar sombras sinistras, dividindo aqueles que até ontem estavam lado a lado. Uma sombra de traição pairou sobre a Casa de York e não veio de um antigo inimigo, mas de um amigo próximo, o homem conhecido como o Fazedor de Reis. Richard Neville, conde de Warwick,
o poderoso aristocrata cujos exércitos e influência haviam colocado Eduardo no trono, sentiu-se traído. O jovem rei, a quem considerava seu fantoche, ousara agir de forma independente. O casamento secreto de Eduardo com a plebeia Elizabeth Woodville e a ascensão de seus parentes ambiciosos foram a gota d'água para Warwick. Com o orgulho ferido e afastado das rédeas do poder, o fazedor de reis decidiu que, já que havia criado aquele monarca, também o destruiria. E aqui começa a história da traição de um irmão. Warwick encontrou um aliado no próprio coração da família real. George, Duque de Clarence, o irmão do meio da família York, consumido pela inveja e ambição, via seu irmão mais velho, o rei, distribuindo favores à família de sua esposa, enquanto ele, George, permanecia nas sombras. Warwick o atraiu com a promessa da coroa, prometendo-lhe a filha em casamento e o trono da Inglaterra como bônus, e Clarence, cego por sua sede de poder, pegou em armas contra o próprio irmão, o rei Eduardo. A aliança era antinatural, monstruosa. Warwick, o inimigo declarado dos Lancasterianos, cruzou o Canal da Mancha e fez um acordo com aquela que ele mais odiava no mundo, a Loba da França, Margarida de Anjou. O ódio entre eles era lendário, mas o ódio que compartilhavam por Eduardo provou ser ainda mais forte. O acordo foi selado por um casamento. A filha de Warwick, Anna Neville, foi prometida em casamento ao filho de Margarida, o herdeiro lancasteriano, Eduardo de Westminster. Os inimigos mortais de ontem se uniram para derrubar um inimigo comum. No outono de 1470, Warwick e Clarence desembarcaram na Inglaterra. Um país cansado dos partidários da Casa de York os recebeu com júbilo. O exército de Eduardo IV, pego de surpresa, dispersou-se. O rei, outrora todo-poderoso, foi forçado a fugir para salvar a própria vida com apenas um punhado de homens leais. Encontrou refúgio na Borgonha, enquanto na Inglaterra o impensável aconteceu. Henrique VI foi trazido de sua prisão na torre. Quebrado, louco, uma mera sombra de homem, um fantoche frágil nas mãos de Warwick. Ele foi novamente vestido com trajes reais e sentado no trono. Esse evento ficou conhecido na história como readaptação, um breve e ilusório retorno ao poder da Casa de Lancaster. Warwick tornou-se mais uma vez o fazedor de reis, mas seu triunfo foi construído sobre areia movediça. Eduardo de York não era homem de desistir. Na Borgonha, ele reuniu um novo exército. Na primavera de 1471, retornou à Inglaterra. Seu estandarte era o Sol em Esplendor, o símbolo da Casa de York, e o sol surgiu para dissipar as nuvens. Então, o Duque de Clarence percebeu seu erro fatal. Percebeu que Warwick jamais o faria rei, que ele era apenas um peão no jogo de outrem. No momento decisivo, enquanto os exércitos se preparavam para a batalha, Jorge de Clarence traiu seus novos aliados e, em lágrimas de remorso, retornou a seus irmãos, Eduardo e o jovem Ricardo de Gloucester. Irmão perdoou irmão e a Casa de York foi reunida mais uma vez. O desfecho ocorreu em 2 batalhas sangrentas. Em 14 de abril, em Barnet, sob uma densa neblina gélida, os exércitos se encontraram às cegas. Os gritos dos homens e os relinchos dos cavalos foram abafados pelo véu branco. Os guerreiros não conseguiam distinguir amigos de inimigos. No caos, uma parte do exército lancastriano atacou outra por engano, confundindo seu emblema com o sol dos yorkistas. O pânico se instaurou. A linha lancastriana vacilou e fugiu. Na confusão, Ricardo Neville, conde de Warwick, foi alcançado e morto.
O fazedor de reis, que moldara o destino da Inglaterra por 2 décadas, caiu na lama do campo de batalha, abandonado por todos. Mas restavam Margarida de Anjou e seu filho, o jovem príncipe Eduardo, a última esperança da Rosa Vermelha. Eles desembarcaram na Inglaterra no mesmo dia em que Warwick morreu em Barnet. Ao saberem do desastre, tentaram chegar ao país de Gales, mas o exército do rei Eduardo os alcançou em Tewkesbury. Em 4 de maio de 1471, ocorreu a batalha final nas planícies aluviais conhecidas como Prado Sangrento. Os lancastrianos lutaram com o desespero dos condenados, mas seu exército foi completamente derrotado. E ali, no campo de batalha, Eduardo de Westminster, de 17 anos, o único filho de Henrique VI, foi morto. Com sua morte, a linhagem direta da Casa de Lancaster extinguiu-se. Poucos dias depois, o infeliz Henrique VI foi secretamente assassinado na Torre de Londres. Eduardo IV estava determinado a não deixar mais nenhum pretendente ao trono vivo. A guerra parecia ter terminado. Eduardo de York estava firmemente sentado no trono. A Rosa Branca de York havia triunfado, mas a vitória, forjada em fogo fratricida, deixou manchas de sangue indeléveis em suas pétalas. O perdão concedido ao traiçoeiro irmão Jorge foi apenas um alívio temporário. E seu irmão mais novo, o leal e silencioso Ricardo de Gloucester, que lutara lado a lado com o rei, vira tudo, aprendera e aguardara o momento certo. A hora mais sombria para a casa de York ainda estava por vir. A morte de Eduardo IV, em abril de 1483, mergulhou a Inglaterra num estado de alarmante incerteza. O grande rei, vitorioso da Guerra das Rosas, havia partido, deixando para trás não uma paz duradoura, mas as brasas fumegantes de antigas rixas e uma nova luta pelo poder, ainda mais perigosa. Seu herdeiro era seu filho, Eduardo V, de 12 anos, um menino cercado pelos ambiciosos e insaciáveis parentes de sua mãe, os Woodvilles. Nesse vácuo político, onde qualquer passo em falso poderia ser o último, surgiu a figura destinada a se tornar o último rei da Inglaterra medieval e um dos monarcas mais controversos da história. Ricardo, Duque de Gloucester, irmão mais novo do falecido rei. Ao longo de sua vida, Ricardo foi um modelo de lealdade. Era a sombra de Eduardo, seu comandante mais capaz, seu vice-rei de confiança no norte. Severo, piedoso, experiente nas artes da guerra e do governo, parecia o protetor ideal para seu jovem sobrinho. De acordo com o testamento de seu irmão, foi nomeado Lorde Protetor do Reino até que Eduardo V atingisse a maioridade. Mas, aos olhos dos Woodville, ele era a maior ameaça à sua influência. Tentaram agir primeiro, buscando coroar o rapaz o mais rápido possível e destituir seu tio do poder. Subestimaram Ricardo. Agindo com rapidez fulminante e fria determinação, Gloucester lançou um ataque preventivo. Interceptou o cortejo do jovem rei a caminho de Londres, prendeu seus principais guardiões do clã Woodville, incluindo o conde Rivers, e colocou seu sobrinho sob sua proteção pessoal. Londres, cansada da ganância da rainha e de sua família, o saudou como um salvador. Ricardo entrou na capital não como um usurpador, mas como um defensor da lei e da ordem. O jovem Eduardo V foi alojado na Torre de Londres, na época, não tanto uma prisão, mas uma residência real e fortaleza, preparando-se para a coroação. Mas uma sombra de dúvida já pairava sobre a Inglaterra. Logo, Ricardo convenceu a rainha-mãe a lhe entregar seu segundo filho, Ricardo, Duque de York, de 9 anos, supostamente para que ele pudesse fazer companhia ao irmão. As portas da torre se fecharam atrás dos 2 príncipes.
eles nunca mais foram vistos com vida. O que aconteceu a seguir foi um ponto de virada. Ricardo e seus partidários lançaram uma campanha com o objetivo não apenas de defender, mas de tomar a coroa. Um anúncio chocante foi feito em sermões públicos e no parlamento. O casamento do falecido rei Eduardo IV com Elizabeth Woodville havia sido ilegal, pois ocorreu enquanto Eduardo já estava prometido a outra mulher. Isso significava que todos os seus filhos, incluindo os 2 príncipes na Torre de Londres, eram bastardos e não tinham direito ao trono. O próprio Ricardo permanecia o único herdeiro legítimo da Casa de York. Seja por coação ou persuasão, o parlamento aceitou seus argumentos. Em 26 de junho de 1483, Ricardo de Gloucester foi proclamado Rei Ricardo III. A coroa que ele deveria proteger para seu sobrinho acabou em sua própria cabeça. Mas a coroa era pesada e seu brilho foi manchado pelo mistério mais arrepiante da época. O que teria acontecido com os príncipes desaparecidos? Rumores se espalharam pelo país como uma névoa venenosa. Dizia-se que eles haviam sido sufocados com travesseiros por ordem do tio. Não havia provas, mas também não havia refutação. O silêncio da torre era ensurdecedor. Esse segredo tornou-se uma ferida incurável em seu reinado, fonte de constantes conspirações e rebeliões. Como rei, Ricardo III estava longe do monstro que Shakespeare retrataria mais tarde. Ele era um governante enérgico e justo. Seu único parlamento aprovou inúmeras leis que protegiam o homem comum dos abusos dos ricos. Ele reformou o sistema judiciário, incentivou o comércio e demonstrou uma preocupação genuína com a justiça. Ele foi o último rei inglês a governar o norte e compreender suas necessidades. Mas todos os seus feitos foram abafados por sussurros sobre crianças assassinadas. Até mesmo seus aliados mais próximos começaram a lhe virar as costas. O Duque de Buckingham, que o ajudara a ascender ao trono, liderou uma rebelião que foi brutalmente reprimida. Mas uma nova ameaça, muito mais séria, se aproximava do outro lado do Canal da Mancha. Henrique Tudor, um parente distante dos Lancaster com uma reivindicação duvidosa ao trono, tornou-se um grito de guerra para todos os insatisfeitos com Ricardo. Ele era a última esperança da oposição. Em agosto de 1485, Henrique Tudor desembarcou no país de Gales. Ricardo, sem hesitar, reuniu um exército e marchou ao seu encontro. Os 2 exércitos se enfrentaram em Bosworth. Ricardo era um comandante experiente e seu exército era maior, mas a traição era desenfreada em suas fileiras. A poderosa família Stanley, cujas forças poderiam ter decidido o resultado da batalha, adotou uma postura de esperar para ver. Em meio à batalha, quando a vitória ainda não estava garantida, Ricardo avistou ao longe o estandarte de Henrique Tudor, cercado apenas por um pequeno destacamento de guarda-costas. E naquele instante, o último rei guerreiro da Idade Média tomou uma decisão que determinaria seu destino e o da Inglaterra. Em vez de recuar e reagrupar suas tropas, ele fez o que seus ancestrais plantagenetas haviam feito. Lançou um ataque desesperado e suicida diretamente contra o inimigo. Com um grito de traição, ele investiu impetuosamente contra as linhas inimigas, buscando por fim a guerra com um único golpe. Lutou como um leão, abatendo pessoalmente o porta-estandarte de Tudor. Por um instante, pareceu que um milagre era possível. Mas foi nesse momento que Lord Stanley fez sua escolha. Seus cavaleiros atacaram o rei invasor pela lateral. O exército real foi dizimado. O cavalo de Ricardo foi morto, mas ele continuou lutando a pé, cercado por inimigos, com a coroa arrancada do capacete e perdida na lama. Ele se recusou a fugir.
Ele era rei e morreria como rei. O último monarca da dinastia Plantageneta, que governou a Inglaterra por mais de 300 anos, morreu em Bosworth Field, lutando por seu trono. Seu breve reinado de 2 anos havia terminado. A Guerra das Rosas havia acabado. A Idade Média na Inglaterra estava se desvanecendo. Uma nova era estava surgindo, a Era Tudor, construída sobre os alicerces do último rei, cujo nome seria para sempre sinônimo de tirania, mas cuja história é a tragédia de um homem que talvez tenha cobiçado demais a coroa e pagou por isso com a própria vida e alma. Quando a névoa se dissipa sobre Bosworth Field, leva consigo toda uma era. 1485. A batalha que pôs fim à Guerra das Rosas marcou o último momento sangrento de um longo e turbulento capítulo da história inglesa. A Idade Média, com o estrondo dos torneios de justas, as orações sussurradas nos mosteiros e os lamentos dos camponeses, estava se desvanecendo no passado. Mas não desapareceu sem deixar rastro. Deixou um legado esculpido em pedra, escrito em palavras e incorporado em uma ideia política singular. Esse legado é o alicerce sobre o qual a Inglaterra moderna será construída. A primeira coisa que se nota são as pedras. Elas ainda dominam a paisagem inglesa, testemunhas silenciosas de séculos passados, castelos, da Torre de Londres, um símbolo sombrio da conquista normanda e do poder real, às imponentes muralhas do castelo de Warwick ou a beleza agreste de Caernarfon, no país de Gales. Originalmente, eram punhos de pedra impondo a vontade de governantes estrangeiros. Eram instrumentos de medo e controle, seus guardiões erguendo-se sobre as cabanas de madeira dos povos conquistados. Mas, com o tempo, mudaram. Tornaram-se centros de comando, símbolos do poder aristocrático e, por fim, parte da identidade inglesa. Suas paredes frias absorveram histórias de cercos e traições, intrigas reais e bravura cavalheiresca. Hoje, são cicatrizes na terra, lembranças da crueldade e da ambição que forjaram a nação. Mas se os castelos se voltavam para a terra, as catedrais alcançavam o céu. Canterbury, York, Salisbury, Lincoln eram mais do que simples locais de culto. Eram sinfonias em pedra e vidro, hinos à fé e à engenhosidade humanas. Sua construção levou séculos, unindo os esforços de milhares de pessoas, de pedreiros anônimos a arquitetos brilhantes. Seus arcos ogivais e abóbadas vazadas que desafiavam a gravidade eram maravilhas da engenharia de sua época. E seus vitrais, brilhando na penumbra, eram uma bíblia para os analfabetos, contando histórias sagradas na linguagem da luz e da cor. Essas catedrais eram o coração da Inglaterra medieval, lugares onde o nascimento, o casamento e a morte adquiriam seu significado mais profundo. São a personificação física de uma fé que definia a visão de mundo de cada pessoa, do rei ao mais humilde lavrador. O segundo legado são as palavras. Se as pedras são o corpo de uma era, as palavras são a sua alma. A própria língua inglesa nasceu no caldeirão cultural da Idade Média. Em seu núcleo está o anglo-saxão, rude e poderoso. Acima dele encontra-se o elegante e autoritário francês normando, a língua da corte e do direito. E tudo isso é temperado com o latim, a língua da igreja e da erudição. Ao longo dos séculos, essas três correntes se fundiram, criando uma nova língua, notavelmente flexível e rica. Uma língua na qual se podia dar ordens no campo de batalha, realizar transações comerciais e compor poesia. Foi nessa língua que o maior documento da época, a Magna Carta, foi escrito.
Assinada sob pressão dos barões em 1215, não era uma declaração de direitos humanos no sentido moderno. Era um acordo feudal concebido para limitar o despotismo do rei João. Mas em suas cláusulas, entre as que tratavam de direitos de pesca e herança, estava a semente da revolução. A ideia de que até mesmo o rei estava sujeito à lei. A tinta sobre o pergaminho provou ser mais duradoura do que o poder real. Essa ideia, inicialmente frágil e contestada, criou raízes profundas na vida política inglesa, tornando-se a pedra angular das liberdades futuras. E então, essa nova linguagem encontrou sua voz na obra de Geoffrey Chaucer. Seus contos de Canterbury são mais do que uma simples coleção de histórias. São um retrato vívido e vibrante de toda a Inglaterra medieval. Na multidão heterogênea de seus peregrinos vemos todos, o nobre cavaleiro e o moleiro malandro, a santa abadesa e o astuto tecelão de Bath. Chaucer demonstrou que a língua inglesa era capaz de produzir grande literatura. Ele capturou a musicalidade do vernáculo, seu humor, sua sabedoria e sua rusticidade. Deu voz a uma nação que apenas começava a se compreender. E, finalmente, o terceiro legado, talvez o mais singular, é o parlamento. Essa instituição não foi criada por nenhum plano mestre. Surgiu quase por acaso, da necessidade da realeza e da teimosia dos barões. Tudo começou com o Grande Conselho, para o qual o rei convocava seus principais vassalos. Mas, quando os monarcas, especialmente Eduardo I, precisavam de vastas somas de dinheiro para guerras intermináveis, eram forçados a expandir o círculo daqueles a quem podiam recorrer. Começaram a convidar representantes dos condados, os cavaleiros e representantes das cidades, os burgueses ricos. Eles vieram a Westminster não em busca de democracia, mas para concordar com novos impostos. Contudo, uma vez reunidos, começaram a discutir mais do que apenas dinheiro. Apresentaram petições, reclamaram de funcionários reais e propuseram leis. Assim, duas câmaras emergiram gradualmente: a Câmara dos Lordes, representando a nobreza e o clero, e a Câmara dos Comuns, falando em nome das terras e cidades. O direito à bolsa tornou-se crucial. O rei não podia receber dinheiro sem o consentimento do parlamento. Isso fez do parlamento não apenas um órgão consultivo, mas uma força real. Enquanto monarcas por toda a Europa lutavam pelo poder absoluto, na Inglaterra, os alicerces para um governo limitado e representativo estavam sendo lançados. Foi um processo lento, difícil e muitas vezes sangrento, mas definiu o caminho singular de desenvolvimento do país: pedras, palavras e o parlamento. Castelos e catedrais monumentais que se tornaram símbolos da nação. Uma língua flexível e poderosa que deu origem a grandes obras literárias e grandes ideias jurídicas. E uma instituição política singular que lançou as bases do governo futuro. Tal é o legado da Idade Média inglesa. A era dos cavaleiros e santos, das guerras brutais e das grandes conquistas, não caiu no esquecimento. Ela permanece viva nos contornos das antigas muralhas, na sonoridade da língua inglesa e no próprio coração da democracia britânica. A Idade Média não morreu. Ela renasceu como Inglaterra.